quando eu estava casado com a Ingrid, eu me lembro que a editora Vida, que era um braço, como a CPAD é para CGADB, a editora Vida era um braço das Assembleias de Deus, Assembly of God americana. E eles me convidaram para ir para lá porque eles queriam unificar a Emprevan e uma série de livros que estavam em inglês e em espanhol, mas queriam que fosse de qualidade para o português. Então, eles me convidaram para ser o revisor, não ser o tradutor, porque tradutor eles tinham. Mas você sabe que existe uma linguagem toda evangélica, né? Que, por exemplo, se falar aqui para uma pessoa que ele tem que se converter, ele não vai entender. São palavras que são nossas. Bom, e então eu fui para a editora Vida, e nesse ínterim foi quando eu estava morando em Miami, nos Estados Unidos, e durante o dia eu trabalhava na editora Vida. E eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro como naquele tempo, né? Imagina, o dólar naquele tempo valia exatamente no câmbio paralelo, hoje está 4 por 1, né? 4,5, quase 5 mil, 5 por um real, 5 real por $1. Isso. E mais ou menos na época era mais ou menos assim também. Então eu ganhei nos Estados Unidos, lá na editora Vida, algo que eu nunca tinha ganhado aqui no Brasil, porque eu não fui para a obra olhando para salário. Para o salário eu seria o médico. Sim. Mas eu fui para a obra pela vocação, pela chamada, pela experiência com Deus. Então eu estava na editora Vida, imagina, eu aqui no Brasil, como evangelista, fui fundador do IBAD, do Instituto Bíblico, porque eu era professor lá em Irati. Irati. Eu lecionava durante o dia, para a noite eu ficar, porque o pastor que na época estava lá em Irati, o campo era mais ou menos de Inácio Martins a Palmeiras, aqui de Rebouças perto aqui de Ponta Grossa. Então, a gente não... Coitado do pastor, o Rafael Batista, estava até doente. Então, eu fui para a obra entendendo que eu ficaria ao lado dele. E quando ele faleceu, eu entendi que também encerrou meu tempo lá em Irati. Mas eu pastoreava Rebouças, eu não ganhava da igreja. Então, eu ganhava como professor e o meu dízimo ainda ajudava a pagar a minha permanência na igreja e ainda ajudava a pagar outros obreiros ali. Foi essa minha experiência com Deus. Você sabe que Irati tem muitos árabes, mas tem muitos ucranianos e poloneses ali, russos. Então, foi nesse meio, nesse ínterim, nesse, vamos dizer, nesse ambiente de estrangeiros é que eu eu me lembro quando... O senhor foi formado, na verdade, nesse ambiente como obreiro, como pregador evangelista, né? Eu vou dar uma experiência. Quando eu pregava, como diz, para brasileiros natos, né? Então, os brasileiros diziam, isso que é pregação, porque você sabe, o brasileiro gosta que a gente fale alto. Mas aí os poloneses e os ucranianos diziam, ela está vazia, faz muito barulho por fora, mas não tem nada dentro. Então eu tinha que pregar muito profundo e eu fiz uma média, né? Tinha dias que eu pregava para os brasileiros natos e tinha dia que eu pregava para os estrangeiros aí, como diz aí. E foi essa a minha escola. Que tremendo, pastor. Que maravilha. Foi essa a minha escola.